O Carla, agora há pouco a nossa equipe em Brasília recebeu um material, uma entrevista do vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele fala sobre a suspensão das tarifas, diz que é possível que a resposta no setor agrícola seja observada em breve, mas assim, em resumo, o que ele falou mesmo é que é preciso ter cautela, É preciso ter cautela para aguardar. Vamos aguardar, foi o que disse o vice-presidente. Isso, Diego, eu acho que está totalmente em linha com o que o ex-embaixador estava falando, com o que a Dani fala, casa tudo com essa questão de que não é o momento de ter grandes manifestações assodadas nem para um lado nem para o outro, né? Tem que ser tudo muito cauteloso, muito diplomático, e a figura que está no outro lado do balcão de negociação, que apesar de, como o embaixador colocou, ainda falta muita negociação, é um presidente da nação mais poderosa do mundo que tem muita bravata, mas que também teve muitas atitudes. O tarifaço foi uma das promessas cumpridas, enfim, nesse vai e volta. E o governo brasileiro, como a Dani falou, avançou nessa relação, né? Se a gente for lembrar, lá atrás ainda teve aquela manifestação do presidente Donald Trump tentando interferir, inclusive na época do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, fez aquela manifestação defendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mesmo assim, isso não intimidou a Suprema Corte brasileira, que continuou o processo normalmente, com todo o devido processo legal, tudo que aconteceu, a gente acompanhou tudo aqui, e aí o Trump foi mudando e o Lula foi aproveitando essas brechas. Mas não é uma relação, Diego, que você já pode abraçar, virar as costas, enfim, tem que ter muita negociação. E eu acho, e aí assim, a gente ainda tem que acompanhar exatamente todos os dobramentos, mas o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele tem essa postura também mais diplomática, não à toa foi escalado na época para ser essa cara do governo brasileiro nessas tentativas e tratativas. Então, assim, essa é a mensagem, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que está como presidente em exercício, já que o presidente Lula está em viagem internacional, diz aí agora, aqui em Brasília, qual é a mensagem do governo. Enfim, vê com bons olhos, mas sabe, como mostrou o embaixador também, que é preciso aguardar os desdobramentos dessa medida, e aí está todo mundo na mesma página, sendo bastante cauteloso, como deve ser, Diego. Vamos ver aqui, então, o que disse o presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Então, os 10% global, como você mesmo disse, é global. Então, é para todos. Nós não perdemos competitividade, porque se é 10% geral, o que estava acontecendo é que o Brasil estava com uma tarifa de mais 40 que ninguém tinha. Esse é que era o problema. Aí você efetivamente perdia competitividade. Mas nós temos que aguardar agora, com cautela, os desdobramentos que vão ocorrer. Agora, é importante que acho que vai fortalecer a relação Brasil-Estados Unidos. Dani. Isso, né? Essa é a linha do governador, do vice-presidente Geraldo Alckmin, o governador mais longevo aqui do estado de São Paulo. Ele sempre, essa linha, digamos assim, extremamente cautelosa, alguém que nunca dá chute na canela de ninguém, que muito raramente, parte para um discurso mais incisivo, rendeu a ele, inclusive, o apelido Picolé de Chuchu, que ele abraçou, ao longo da trajetória, transformando isso num ativo, numa qualidade que, neste caso, por exemplo, está valendo bastante, Então, de certa forma, fala para acalmar o setor produtivo, CNI, CNA, gente que poderia estar tentando ainda entender qual seria o impacto dessa nova tarifa. Então, o vice-presidente diz, olha, essa é global, a gente não perde competitividade, O que acontece é que antes o Brasil estava com uma taxa maior do que a imposta a outros países, o que fazia com que a gente perdesse competitividade. É importante, Sarza, salientar que ainda que haja esse tarifaço global, neste momento, os relatos que se tem é de que os Estados Unidos perdeu competitividade, a balança comercial fechou mal nos Estados Unidos com essa política do tarifaço de Donald Trump. Eles não dizem, eles não abrem os valores, Você vê que Trump sempre fala, nós arrecadamos centenas de bilhares de dólares, mas ele não diz exatamente qual é o valor que foi dado. Os especialistas falam em uma contração da balança comercial. Então veja que o tarifaço está alegando à política dos Estados Unidos, a política econômica dos Estados Unidos, exatamente o que os especialistas diziam que ele ia alegar.
Estados Unidos deixa de ter preferência de alguns mercados. É o caso da China, por exemplo, que os produtores de soja tiveram de bater na Casa Branca e falar: meu querido, a China antes era nosso principal mercado e agora eles não compram mais nada, não vendemos um grão de soja, eles estão comprando tudo do Brasil. Então, outros países fizeram o quê? Vamos diversificar os nossos mercados, né? Foi o que o Brasil fez, por exemplo, ampliando a sua exportação em países com os quais ele antes não dava preferência porque tinha boa negociação com os americanos, achava vantajoso vender para os Estados Unidos. O tarifaço acabou obrigando o mundo a desenvolver novos esquemas multilaterais, comerciais, para que não houvesse prejuízo aí nas balanças comerciais. O Brasil teve o melhor resultado da balança comercial e esses recordes que a gente veio noticiando na Bolsa de Valores tem muito a ver com capital estrangeiro. Né? Gente que antes investia em dólar e agora nos Estados Unidos e falou: cara, não estou entendendo com o que vai acontecer com a política econômica dos Estados Unidos, eu vou investir em país emergente que tem juro alto. Pronto, Brasil. É verdade. A gente pode voltar a esse assunto ainda nessa edição, que é um assunto importante, né? O Trump tá agindo. Estou vendo aqui mais cedo, houve algumas participações no UOL News primeira edição. A Mariana Sanches falou que a derrubada de tarifas é a maior derrota do segundo mandato de Trump. Agora há pouco a Dani comentou sobre a moeda norte-americana. O UOL destaca que o dólar caiu a R$ 5,17. É o menor valor, Dani, desde maio de 2024, né? Então, é uma queda que está muito associada. Quando o dólar cai, o que acontece? Significa que ele está deixando de ser uma opção tão buscada quanto outras moedas. Então, significa que o real está se fortalecendo. Como eu disse, esse dado foi passado ali na entrevista pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na entrevista que a gente fez com ele no Palácio do Planalto. Ele estava celebrando o ingresso de capital estrangeiro no Brasil, um aporte que superou no primeiro mês deste ano tudo o que foi investido no ano passado. Esse é o tamanho da bagunça que o Trump está fazendo no comércio internacional e nas balanças comerciais mundo afora, né? Porque as pessoas estão olhando, e com os investimentos, né? As pessoas estão olhando como não tem previsibilidade, ou seja, caiu a tarifa, a Suprema Corte derrubou. Nossa, legal. 10 minutos depois o Trump fala: então eu vou fazer outro tarifaço global agora com base em outra lei. Como ninguém sabe exatamente coreografar o que é que vai acontecer nos Estados Unidos, os investidores, os grandes investidores internacionais estão diversificando sua cartela. Isso está sendo bom para o Brasil em várias frentes, tanto na Bolsa quanto no desempenho do real, né? Isso também ajuda, claro, a nossa inflação a arrefecer um pouquinho e vai criando o ambiente para corte de juros a partir de março. Então, assim, de certa forma, Trump tem sido um belíssimo aliado para a economia brasileira e, por consequência, né, para a política econômica do governo Lula.